Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de viver mais um dia, e esse dia que seja utilizado para a glória do Senhor, para aprender sobre a sua palavra, para entender sobre a sua forma de pensar e principalmente para tentar viver de acordo com o seu Filho Jesus Cristo nos ensinou em sua caminhada sobre essa terra. Hoje, dia 21 de janeiro de 2025, vamos dando sequência às nossas meditações na busca de decifrar um pouco da mensagem do que tem escrito no primeiro livro de Crônicas, capítulo 6, sempre dizendo: é muito desafiador fazer devocionais baseados nesse livro, mas tem livros também complicados, não, também com grau de dificuldade bastante denso, como por exemplo Cantares, o próprio Provérbios, que é muito variados nas suas mensagens. Ou seja, a Bíblia toda, ela exige um compromisso, ela exige um envolvimento, ela exige um prazer e um amor à palavra de Deus, vamos dizer assim, em um nível muito elevado, para que a gente possa desenvolver uma espiritualidade, para que a gente possa compreender, né, e absorver e viver um pouco daquilo que Ele nos oferece. Esse é o desafio. No livro de Crônicas, capítulo 6 de hoje, a gente se defronta com a geração, né, a genealogia da tribo de Levi. E falar da tribo de Levi é importante a gente ir lá no versículo, lá no capítulo, para ser mais exato, 34 do livro de Gênesis, e capturar o versículo no capítulo 49 do livro de Gênesis, e lá no versículo 7, que diz o seguinte: maldito seja o furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Esse aqui é o reflexo, ou o resultado dos atos tomados pela tribo de Siquém, pela tribo de Levi e pela tribo de Simeão, no fato que envolveu Diná e o filho do rei Amor, que era o Siquém. Naquela relação ali de violência que a mulher sofreu naquele tempo, que a filha de Jacó sofreu. E como o seu pai entendeu que tanto Siquém, tanto Levi, quanto Simeão trapacearam, foram furiosos, vamos dizer assim, fugiram ali daquilo que estabeleceria o caminho do Senhor, né? E em secreto eles instituíram ou planejaram atos de violência contra aquele povo, que inclusive havia feito o arrependimento e já tinham, vamos dizer assim, se propostos a corrigir os seus atos, diante daquilo até mesmo que estabelecia a lei, mesmo que aos nossos olhos, às vezes, isso não seja tão simples assim, e não foi simples também aos olhos de Levi e aos olhos de Simeão. E assim o seu pai deu essa resposta. E quando a gente compara o que aconteceu com uma tribo e outra, a gente vê que claramente a tribo de Simeão ela foi praticamente completamente diluída dentro do território de Judá. Mas a tribo de Levi não, a tribo de Levi ela teve um destino diferente. Mesmo com essa situação, a tribo de Levi, o primeiro aspecto que ela foi dispersa sobre todas as tribos, para mim cumprindo um papel até muito mais, vamos dizer assim, primoroso, muito mais impactante aos nossos olhos, porque ela, ao ser distribuída sobre todos os povos, sobre todas as tribos de Israel, né, ela ocupou um papel fundamental, porque ela cuidou da adoração ao Senhor. Então foi uma tribo que acabou tendo uma identificação muito grande com todo o povo de Israel, com todo o povo judeu, porque ela estava em todos os cantos. Então a sua movimentação, por exemplo, se um levita se movimentasse nesses territórios, ela para onde fosse, ela encontrava a sua própria família. E os levitas, vamos dizer assim, eles se dividiram em 3 clãs principais, que foi as famílias de Coate, as famílias de Jesse e as famílias de Merari. E o que a gente observa aqui na verdade, é o grau de importância, é o grau de serviço, é o grau de disposição que essas famílias foram vamos dizer assim, distribuídas. Sendo que parte dessas famílias ali dentro, elas tinham funções diferentes. Mas essas funções, não que elas fossem grau de importância ou de menos importância. Sendo que quando a gente vê dentro da família, daquelas que praticavam o sacerdócio, parece que aos olhos, sempre aos nossos olhos, de atribuir importâncias principais, que era o que oferecia os sacrifícios, era o que expiava o pecado do povo, era o que fazia aquela relação para de contato com o divino, né, com o santificado. Quando a gente olha dessa forma, parece que eles desenvolvem um papel especial, mas não. Aqueles que eram porteiro, aqueles que carregavam as tendas, aqueles que faziam tarefas aparentemente secundárias, eram o que, na verdade, sustentavam vamos dizer assim, a aparência física do templo, era o que cuidavam da casa do Senhor, cada um ocupando um papel, vamos dizer assim, primordial, e todos eles eram chamados de papel de adoração. E o interessante de tudo isso é que dentro dessas tribos, em que todos recebiam terra, apesar da tribo de Levi não receber terras propriamente ditas, né, com a mesma, como assim as demais tribos foram, mas a herança deles é tão especial porque a eles foi atribuído que o Senhor era a herança deles. E aí eu fico pensando, será que uma tribo que aparentemente foi amaldiçoada, vamos dizer assim, amaldiçoada, quando o termo amaldiçoado no sentido de penalizado,
pelo seu pai, que é Jacó, ela não recebeu uma das maiores bênçãos, das maiores certezas, porque eles agora têm certeza que aquela tribo tem o seu Senhor como herança. E fora isso também, eles receberam diversas terras para que pudessem viver, porque tinha tribos, tinha parte das famílias que especificamente cuidavam de sacerdócio, enquanto outras não. E ainda tinha muito mais, que além, com uma determinada idade, dependendo da sua tribo, você saía dessa região, dessa área do sacerdócio, e determinada família e vinha, poderia desenvolver suas atividades normais de comércio e de sobrevivência. Então a tribo de Levi, eu penso, ela recebeu bênçãos muito interessantes e ela recebeu uma amplitude, por exemplo, de desenvolvimento no seu campo de serviço, que lhe permitia um crescimento espiritual talvez até maior que diversos outros membros de família das demais tribos. E dentro, por exemplo, de famílias que se destacaram ali, a gente pode pegar do clã de Coate, a família de Arão, que dela veio Arão e veio Moisés, né, que nós bem conhecemos, e o seu papel fundamental, mas sempre frisando que esse papel fundamental não é que ele seja mais especial do que os demais, mas é um papel que aparentemente aos nossos olhos, e devido ao contato das nossas necessidades, aparenta, como era muito específico, aqueles que, vamos dizer assim, tinham uma função primária, uma função mais próxima de entender o sagrado, de transmitir o sagrado para todos nós. Nós temos, e nesse capítulo, o interessante é que ele vai, vamos dizer assim, dividindo não só os clãs para a gente tomar uma consciência. Confesso que tem hora que a gente fica com grande dificuldade, porque tem hora que ele diz que, por exemplo, lá, para que você possa situar o que eu quero falar, quando ele vai no versículo 9, ele diz assim, Aimaas gerou Azarias e Azarias gerou a Joanã. Aí no 10 ele vem, e Joanã gerou Azarias. Ou seja, ele diz que Azarias gerou a Joanã, e depois ele fala, Joanã gerou a Azarias. Então, a forma como ele vai escrevendo, reforçando, dá uma certa dificuldade de compreensão para a gente. Ele traz também, por exemplo, a questão de funções, que foi a atribuição de ministérios, que a gente chama hoje de ministério de louvor, né? Principalmente aqui, a gente está sempre trabalhando dentro do que era o judaísmo. E a nossa preocupação que a gente vai vendo é sempre a relação entre judaísmo e cristianismo, que ela vai se assemelhando muito quando a gente vai ver essa estrutura. E também vai ver também o próprio recebimento de terras, né? O próprio recebimento de terras, como as cidades de refúgio que eles trabalhariam. Ou seja, a tribo de Levi tem uma função primordial para, vamos dizer assim, o desenvolvimento da obra do Senhor. O Senhor aqui, no caso do judaísmo, entre aquele povo. E a mensagem que deixa no meu coração é que às vezes a gente está dentro de uma determinada tribo, dentro de uma determinada família, no nosso aspecto real de sobrevivência, e parece que alguém desenvolve uma atividade mais especial que os outros. Não, uma atividade do Senhor, o reino do Senhor, ele se completa em diversas áreas. Então ocupe a tua área, faça o teu melhor e viva realmente para agradar o Senhor, que isso é o que verdadeiramente importa, certo? Graça e paz, que Deus possa te abençoar e que as bênçãos do Senhor te acompanhem esse dia, nessa terça-feira, e que Ele te cuide, meu irmão.